Fala galera do YouTube, galerinha do Instagram e por que não você do Facebook. Eu sou o Vitor e você está de calor. Ele mandou a mulher dele vir na minha casa, ela veio na minha casa com dinheiro, porque ele falou que ele ia dar 10% do valor do terreno para mandar fazer uma imagem em tamanho de 2 metros do seu Lúcio, que ele ia dar o dinheiro, se desse para comprar a casa, ele ia dar para comprar a casa, ele ia comprar aquela casa para ser o terreiro dele, não sei o que. Ele falou isso tudo, pois ele mandou o cheque no valor do terreno, mesmo sem o terreno ter sido vendido, porque ele sabia que ele estava sendo cobrado. Mas o seu Lúcio não aceitou. Eu entrei dentro do quarto, falei: seu Lúcio, o rapaz, a mulher do rapaz está aqui, está pedindo para o senhor reconsiderar. Tu conversava com ele? É como a gente está falando assim, eu escutava a voz dele. Como nós nos falamos aqui, eu escutava a voz dele. Eu entrava e falava: seu Lúcio, rapaz, isso pode falar. Olha só, não é que eu não esteja acreditando, não é isso. Com certeza, entendeu? É direito, né? É claro. Não! Se me contasse também eu não acreditava. É verdade, eu também tenho as minhas crenças, né? Eu sou imparcial aqui, entendeu? Porque o meu canal é um canal onde eu falo de religião, de política, humor, né? Eu tenho as minhas convicções, mas eu confesso que em toda a minha história, na minha vida, todo esse tempo de existência, eu nunca havia conversado com um ex-pai de santo. Já conversei com o pai de santo, tem amigo espírita, né? Tem amigo evangélicos, meus irmãos são pastores, enfim. Mas eu nunca havia escutado assim de uma pessoa que realmente tivesse tido experiências como essa. Eu tive. Né? De ouvir a voz de uma entidade. Isso é muito forte, né? E ele chegava ao ponto que eu sei que no seu canal deve ter muita gente que é espírita, sei que muita gente não vai gostar. Ele até me falava isso: você nunca vá no terreiro e faça isso, porque vão atentar até contra a sua própria vida. Isso o quê? Ele falava que não existe pai isso, seu aquilo. Ele falava que tudo são desencarnados. São espíritos desencarnados. Que isso? Que não cumpriram. São pessoas que morreram. Isso, e que vêm, alguns deles têm essa força de poder fazer o bem pelos outros. Entra meio na linha do que o kardecismo fala. Entendeu? Que os espíritos, as entidades são desencarnados. Ele falava isso: não existe dona fulana, dona Padilha, dona não sei o quê. Todos não são eles demônios, então. São entidades que ainda estão nesse plano, porque estão presas a esse plano e precisam fazer alguma coisa para poder sair daqui. Tá, mas eu ouço dizer que existem pessoas que fazem o mal também. Isso, exatamente. Existem os espíritos ruins? Com certeza. Você conhece aconteceu alguma coisa assim? Olha, só do seu Lúcio ter feito o que fez com o rapaz, ele ter adoecido, eu sei que foi ele. E eu, quando eu fui falar com ele, ele falou: eu não fui na casa dele buscar, ele veio me procurar, e eu avisei para ele mais de 10 vezes ele falou isso, que eu não me cortava à toa. Então ele já sabia que o cara não ia fazer. E isso foi uma coisa que me decepcionou muito, porque eu falei assim: poxa, se você sabe que o cara não vai cumprir, por que você deixou? Por que você deixou? Ali você já começou a se decepcionar por ali sim, eu vi uma maldade. Eu vi o que hoje eu entendo como um laço sendo feito. O espírito vem como quem quer te ajudar. Ele veio, ele deixou, ele sabia que ele não ia. É a mesma coisa a mulher do caminhão de vela. Ele sabia que ela não ia dar um caminhão de vela. Você vê que ele falou: dá menos, me dá aos poucos. Mas ela não foi dar uma vela. Entendi. Mas você, antes da gente começar a gravar, você estava me contando, né? Foi uma das primeiras experiências, por isso eu pedi logo para gravar. Eu achei interessante, né, a questão lá daquela moça que foi consultar com você, do marido que batia nela. Conta isso. Ela tinha um marido, era violento. Sim. E ele bateu nela e deixou uma marca, né, no braço.
da mãe dela e tal. E aí ela chorou, falou que, poxa, não entendia porque. E tipo assim, ela não estava mais junta com ele. Ela chorou pra quem? Ela chorou conversando comigo e com a minha esposa. Ela estava lá em casa, a gente tinha acabado de trabalhar, tinha acabado de dar a sessão e ela estava lá. E aí ela contou essa história. E nisso que ela contou essa história, a entidade, essa entidade que era o seu Lúcio, que gostava muito dela, que ela deu o apelido para ele. Essa entidade virou. Que deu o apelido pra... essa entidade virou e falou: fulano, Beltrano, vai lá que eu quero essa resposta pra ontem. E aí elas sentiram, eu não sei porque eu não tava, mas ele mandou a minha mulher abrir a janela, porque a casa era de 2 andares, a gente estava no segundo andar. Desculpa, eu não gosto muito de interromper as pessoas. Pode falar. Me perdoa, tá? Não, pode falar. Mas é que eu quero entender, né? Quando o seu Lúcio, ele dá uma ordem para pessoa física, é isso? Não, ele dá uma ordem para aquela legião que ele comanda. Ah, entendi. Então ele chamou dois espíritos. 2 espíritos. Tá, e mandou a pessoa física, que era a minha mulher na época, e a cambona, abrirem as janelas. Sim. E aí elas sentiram aquele vento, aquela coisa estranha, passando por elas, saindo pela janela. No dia seguinte, quando ela chegou, a cambona chegou no lugar onde ela morava, que ela passou para pegar, sei lá, acho que foi pegar o filho da casa do ex. A mãe dele comentou e falou assim: ah, que bom que você veio, porque não sei como aconteceu. Ontem ele estava na cozinha, foi pegar um copo d'água, ele tomou um tombo, ele falou que se sentiu empurrado, ele caiu e quebrou o braço. E ele justamente quebrou o braço aonde ele deixou a marca no braço da mãe dela. Aí ela me ligou, falou: nossa, Anderson, olha, aconteceu isso, nossa, agradece, né? Porque ele tomou as dores dela. A mulher se sentiu protegida. Exatamente. Anderson, eu falei que ia te fazer 3 perguntas, mas o papo foi tão bom que eu esqueci de fazer as perguntas. Mas eu vou te fazer uma última pergunta. Pode falar. Tá? Depois que uma pessoa ela faz um pacto com esses espíritos, né? Esse pacto, pelo que eu entendo, deve ser alguma troca, né? É de valores ou de alma? Pra ele é de alma. De alma? Pra ele é de alma. E a pessoa recebe os valores que ela quer. Tá. Aqui negócio de dar cachaça e tal, vela, isso ali é uma balela. Na verdade, você está vendendo a sua alma, é isso ou não? Depende muito da entidade. Depende muito. Tem entidade que aceita uma luz para iluminar o caminho, que aceita um marasmo, que aceita um pito. Tem entidades que aceitam essas coisas. Então, mas a dele, quem tratava com ele, ele só aceitava isso. Às vezes ele nem falava que era alma, ele falava assim: o pacto está feito, depois você me dá o que eu quero. E era ainda mais perigoso porque você não sabia o que ele ia cobrar de você. Tá, e aí, Anderson? Um exemplo, o cara fez lá um pacto e ele se arrepende. Tem como reverter isso ou não? Só tem, ao meu ver, só tem um caminho, que foi o caminho que eu fiz. Entendi. Que é você se arrepender mesmo dos seus pecados, entregar a tua vida na mão de Deus, porque da mão do homem Deus tira, mas da mão de Deus ninguém tira. Entendi. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu trabalhei com eles durante muito tempo na minha vida, anos, e chegou um determinado momento em que eu passei necessidade, passei fome, cheguei no fundo do poço. Sério? Sério. Mas como? Ele não te chamou pra você ser próspero? Isso, mas aí que tá. Eu cheguei ao fundo do poço. E ele, foi ali que eu vi exatamente aquela situação que ele fez com o senhor. Mas como ele não podia tocar na minha saúde, o que ele fez? Ele minou a minha parte financeira toda para que eu entrasse num desespero. Ele percebeu que você estava querendo sair fora. Exato. Ele percebeu que o tempo dele estava acabando. Entendi. Ele sempre falou que ele tinha tempo. Tá. Então aí ele falou: meu tempo, quando meu tempo acabar,
você vai pro homem da casa branca, o homem da mão furada. Sério? Eles falavam isso, que eu ia voltar para a igreja, porque antes de eu ser espírita, eu era evangélico, eu fui apóstata. Tô falando sério. Que isso? Eu aceitei a Jesus e saí, reneguei meu Deus e fui me aliar com o inimigo, entre aspas. Aí hoje você não pratica mais essas coisas? Não, nunca mais tive então, acesso a nada disso. Sei que o diabo, né, a entidade, o diabo tem poder, não brinco com isso. As pessoas, é uma coisa que eu gosto de comentar com as pessoas quando eu dou o meu testemunho, é que tem muita gente que brinca de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Entendi. Então a pessoa, ela tem que ter certeza daquilo, porque eu ia me matar. Eu cheguei num desespero tão grande que eu sabia que eu ia tirar a minha própria vida. Eu ia tentar contra a minha própria vida. Mas foi exatamente nesse momento em que, glória a Deus, Deus entrou na minha vida e me transformou. Eu ouvi a voz de Deus assim, como nós estamos falando aqui. Eu ouvi Deus falando: filho, calma. Assim, com esse tempo de voz: filho, calma. E aí eu fui invadido por uma paz que me acompanha até hoje. Independentemente, a situação melhorou da hora da água da noite pro dia? Não melhorou. Sim. Mas eu tinha certeza que eu não estava mais sozinho. Entendi. Hoje você hoje eu tenho. Hoje Deus me honrou, Deus me deu louvores que eu procuro, que eu procuro colocar no YouTube, que eu boto. Você também tem um canal no YouTube? Tenho também. Bom você falar, vou deixar aqui na descrição, tá, pessoal? Segue aí o Anderson, tem Instagram também? Tem Instagram. Então vou deixar na descrição do vídeo. Você que se interessou, gostou do papo com o Anderson, vá lá no canal dele, se inscreve, curta lá, acompanhe o trabalho do Anderson. Tem testemunhos, muitos lá. Testemunhos de coisas que Deus fez, livramento de morte. É bom a gente ver, né, e ouvir sobre essas coisas, né? E de repente tem alguém do outro lado que esteja passando pelas mesmas dificuldades ou fez algum tipo de trabalho, se arrependeu, né, e não sabe como fazer para voltar atrás. Vai lá, procura o Anderson, bate um papo com ele, eu acho que ele vai poder te orientar melhor, né? Lá nas redes sociais do Anderson. Com certeza. É verdade? Pô, Anderson, um papo agradável. Eu só tenho a agradecer. Porque é uma oportunidade de falar da onde você veio. É verdade. Porque independentemente, você mesmo, como você falou, aqui o seu canal não é um canal de religião, não é um canal direcionado a isso. Mas no contexto desse testemunho, disso que eu falei, com certeza vai ajudar. O grande lance, né, Você pode continuar falando, desculpa. É só a tua rua lá naquela que tá piscando lá na frente, lá depois daquela que tá piscando lá. O grande mérito, o mérito que eu posso falar isso, que o diabo tem, é as pessoas não acreditarem que ele existe. Verdade. Tem gente que não acredita, né? Não. Falar nisso, gente que não acredita, eu tenho um amigo que ele não acredita.